Oi gente, me chamo Yasmin e sou da turma de Pedagogia do Polo de Cândido Mendes. Vou falar sobre o processo da colonização do Brasil e a pedagogia jesuítica, da disciplina de História da Educação. Então, em 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil, o Brasil entra na história da chamada civilização ocidental cristã. Mesmo os portugueses estando chegando aqui nessa época, aqui no Brasil, o processo de colonização só teve início em 1530. Aí começou o período colonial. O rei de Portugal, Dom João III, conhecido como colonizador, estava muito preocupado com uma possível invasão do Brasil por outros povos europeus, como holandeses, ingleses e franceses. Ele enviou ao Brasil, em 1530, a primeira expedição, que foi comandada por Martim Afonso, que tinha o objetivo de povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. Aí, para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. O objetivo dessa atitude dele era dividir para conseguir dominar melhor, controlar e administrar as terras do Brasil. Mas o sistema de capitanias hereditárias fracassou por muitas causas, como uma delas a vastidão do território brasileiro, a indisciplina dos colonos, a resistência indígena, os ataques de piratas. As únicas capitanias que prosperaram foram as de São Vicente e Pernambuco. Após o fracasso das capitanias hereditárias, a comercialização com as Índias não ia muito bem. Dom João III, em 1548, estabeleceu no Brasil o governo geral. O governador geral, Tomé de Souza, chegou ao Brasil e trouxe os primeiros jesuítas, que eram 4 padres e 2 irmãos, chefiado pelo padre Manuel de Nobre. Missão jesuítica. Os jesuítas se dedicavam à pregação da fé católica e aos trabalhos educativos. Com a vontade de propagar a fé católica, eles queriam converter os índios, de qualquer forma converter os índios. Aí os jesuítas viram que não seria fácil converter os índios à fé católica, sem que eles soubessem ler e escrever. Através da música, os jesuítas conseguiram despertar a atenção e simpatia dos índios. Eles usavam seus próprios instrumentos e criaram um repertório indígena falando do Deus cristão. A educação jesuítica. As escolas e colégios jesuíticos, com a ajuda de Portugal, se obrigava a formar os sacerdotes de graça para eles ensinar na catequese, instruir e educar os indígenas e filhos dos colonos. Em Salvador, a obra jesuítica se expandiu para o sul e em 1570, 21 anos após o início, já tinham 5 escolas de instrução e 3 colégios. O método jesuítico. A proposta de trabalho pedagógico dos jesuítas era influenciado pelo filósofo Aristóteles e São Tomás de Aquino. A metodologia era embasada por um documento de código pedagógico, um plano de estudo, escrito por Inácio de Loyola, conhecido como Ratio Studiorum, que era um manual que continha um conjunto de normas e regras para ajudar as atividades pedagógicas dos professores e na organização dos colégios jesuítas. O método pedagógico dos jesuítas, implantado nas escolas brasileiras, possibilitava a sólida formação clássica dos estudantes. Os jesuítas pensavam estar prestando um serviço aos índios, introduzindo regras de higiene, formas de comer. Nessas missões, os índios passavam pelo processo de catequização, como também eram orientados ao trabalho agrícola, o que garantiu aos jesuítas
uma de suas fontes de renda, que era uma das principais. Os missionários pensavam estar prestando um serviço civilizatório ao retirar os nativos da ociosidade, introduziram regras de higiene, maneiras de comer, eles condenaram a embriaguez dos índios, o adultério e a nudez. Os jesuítas se achavam no direito de agirem como pais, o que contribuiu decisivamente para facilitar a captura de muitos deles pelos colonos. E muitas vezes eram capturados tribos inteiras para as missões. Mesmo com todas as estruturas, a organização e regras pedagógicas, a educação jesuítica ela não satisfazia o Marquês de Pombal. Os jesuítas permaneceram como mentores da educação brasileira durante 210 anos, até 1759. Quando eles foram expulsos de todas as colônias portuguesas, os jesuítas tinham 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários, além de seminários menores e de escolas as primeiras letras instaladas em todas as cidades onde havia a casa da Companhia de Jesus. E com essa expulsão dos jesuítas, a educação brasileira passou por um momento histórico, que foi vivenciar uma grande ruptura, um processo já implantado e consolidado, que era como o modelo educacional deles. A educação passou a ser administrada pelo Estado, não mais atrelado à Igreja Católica, como era com os jesuítas. Mas sim um público público e laico, que não tinha uma religião própria, tendo suas disciplinas submetidas ao poder real, autônomas, sem vinculação com o sistema. Aí o Estado começou a elaborar leis sobre o ensino, cobrar impostos e fazer estatísticas. A regra era destruir e abolir a influência da Companhia de Jesus, que acabar com tudo que os jesuítas deixaram. Apesar da expulsão dos jesuítas, a herança religiosa dos jesuítas ainda se encontra manifestada em vários setores da nossa sociedade aqui no Brasil. E muitas escolas tradicionais, bem como várias instituições de ensino superior, principalmente do país, ainda são administradas por setores dirigentes da Igreja Católica. Obrigada.